não é algo bonitinho, não é algo de modinha. Existem pessoas que passam fome em nosso país e a fome também mata. A fome vai te matando aos poucos, vai matando a tua identidade, vai te enterrando e você vai ficando cada vez mais invisível. Bom, meu nome é Jobson Gomes, tenho 42 anos, sou baiano, né, vindo da Bahia, moro no Capão Redondo há 38 anos. Eu atuo e represento o projeto social ONG Unidos da Portela, atuando diretamente na comunidade da Portelinha, Jardim Amália, Capão Redondo, Zona Sul de São Paulo. Nós temos esse projeto, essa ação, ela se iniciou baseado na educação e cultura, e de lá para cá abraçamos outros meios, outras atividades como assistência social, ajuda mútua, educação, esporte e lazer e direitos sociais. Por nós estarmos atuando dentro da ocupação que tem lá em torno de 2.000 famílias assentadas, então também começamos a lutar e auxiliar nos direitos sociais, de saúde, de moradia, que é uma das necessidades e de luta que existe lá dentro da comunidade há mais de 14 anos. Cheguei na comunidade da Portelinha em final de 2014 e comecei a atuar lá em 2015 com um grupo de teatro. Até então, a minha ideia, como eu tive um resgate, né, eu digo que eu tive um resgate com a cultura, sou ex-dependente químico e através do teatro, das artes cênicas, eu fui restaurado e hoje eu tento, na verdade, retribuir, né, aquilo que fizeram por mim a pessoas, crianças, adolescentes que se encontram na situação de vulnerabilidade, tanto na questão econômica, na questão educacional, na questão social, como também na dependência química, que é algo que acaba impedindo o jovem de crescer e de alçar voos, né, de sair de dentro daquela bolha ali. Eu costumo dizer que a bolha envolve tanto o jovem dentro da comunidade que ele já não tem a ambição de repente viajar, de trabalhar na grande empresa. Ele já se contenta, também se é questão de raízes, mas já se contenta somente de trabalhar no mercadinho da esquina, de trabalhar vendendo somente um sorvete ali dentro mesmo e não pensa em sair da comunidade e alçar outros voos, né, empresarial, profissional. Então a Unidos da Portela, ela entrou dentro da Portelinha para causar esse impacto, né? Eu venho da comunidade, venho do Capão Redondo, sempre morei no Capão, mas dentro do Capão existem diversas também realidades, né? Existe bairros ali que tem acesso a tudo, como também tem bairros que não tem acesso a nada. A comunidade da Portelinha tem a ocupação nesse momento agora que voltaram, tem 8 anos. 8 anos sem direito à água potável, 8 anos sem direito à energia. Então, 8 anos sem saneamento básico, né, para 2.000 famílias, um total de 8.000 pessoas dentro daquela localização. E eu represento essas pessoas, né? Não venho aqui dizer que estou aqui para brigar por comida, não, brigar por direito à moradia, que é garantido pela ONU, pela Constituição, enfim, é defendido por diversos políticos, mas a gente não vê de prática funcionando. Mas eu costumo dizer que eu represento um coletivo, né? Eu represento esse coletivo que me trouxe até aqui, que fez com que essas ações chegassem nesse tamanho tão grande que às vezes eu olho assim e falo, meu Deus do céu, velho. Agora em 2020 nós tivemos aí essa pandemia que veio, que quando chegou nas quebradas, tanto eu como diversos líderes sociais ali da Zona Sul ficaram desesperados, sem saber como que seria isso, né? Então se o poderoso, se o rico estava se trancando, estava comprando de tudo, como que aquelas famílias teriam acesso a álcool em gel, a máscara, a água potável, quando se não tem água nem para beber, né? Mas graças a Deus, através do coletivo, da união dessas ONGs, desses movimentos sociais, de fato também salvaram vidas, que a fome também mata. Covid matava de um lado, a fome também matava do outro, né? Eu vi pais tentarem se matar porque não tinham comida em casa. E nós chegávamos de repente com a combizinha, com um carrinho para entregar alimentos ali e o cara chorar que nem uma criança. Porque a partir daqueles dias ali ele teria algo para dar para os seus filhos. Então os coletivos sociais foram extremamente essenciais, importantes, são uma potência grande dentro das periferias, dentro dos bairros, não digo só periferias não, mas dentro dos bairros também, né? E que causaram esse impacto positivo, que trouxeram essa mensagem de união, de unificação entre nós e de entendermos que o coletivo é o que vai funcionar daqui para frente, né? Muito bem, Jobson. Seja bem-vindo ao nosso programa. É uma honra ter você aqui.
E eu já queria saber quantas pessoas estão envolvidas no projeto de vocês, na ONG de vocês, e quais são as atividades desenvolvidas também. Tá. Entre voluntários, eu vou dizer, entre diretorias e voluntários assíduos, nós estamos aí com em torno de 42 voluntários. Uns trabalharam mais ativamente agora esses 2 anos, outros se afastaram agora, mas voltam, são voluntários do projeto. Nós temos atividades como reforço escolar, nós temos alfabetização, nós temos aulas de inglês, aulas de canto, aulas de espanhol, nós temos balé, temos zumba, temos capoeira, temos sandá, temos encontro, rodas de conversas, entre outras atividades que estamos tentando voltar agora. Todas essas atividades elas vêm falar da capacitação e da inclusão social, que é sempre a fala, né? O que nós trazemos, o que nós falamos e a nossa mensagem. É preciso falar-se de políticas públicas, é preciso falar da inclusão, da capacitação. Não adianta só capacitar, mas não incluir, né? Então nós precisamos de tudo isso. No total aí, voltando à tua pergunta, de voluntários, nós temos em torno de 40 voluntários, né? Trabalhar com educação num lugar onde a educação é desvalorizada, onde as escolas são depósitos, como é fazer isso na comunidade, onde nós sabemos que impera um poder paralelo, Isso. fora problemas monetários e outras coisas mais? Eu vou começar de um ponto de vista da onde o próprio setor educacional muitas das vezes marginaliza essas comunidades, né, esses locais. Quando eu entrei na Portelinha não havia comunicação, né, entre os mecanismos de educação, as instituições de educação, de cultura, de saúde, não tinha, tinha-se muito medo, né? Quando eu me apresentei, a primeira coisa que eu fiz, isso depois eu precisei de um tempo, né? Como você mesmo falou, existem outros meios de lideranças lá dentro. A gente entra, eu entro lá dentro somente para fazer o meu trabalho humanitário. Eu entro lá como um representante da paz. É isso que eu sou, que eu me vejo. Eu não sou o cara, o foda, o tal, não. Eu sou um cara, um menino que cresceu ali dentro, que tem um amor pela minha quebrada, que quero que as pessoas, que meninos que cresçam agora, me tenham como uma representatividade de superação de vida, de transformação, né, e de conquista. Mas isso como representatividade para eles entenderem que eles podem fazer isso, que eles podem sair, né? Então eu chamei essas instituições, comecei a ter reuniões para tentar entender e ver o que eu poderia fazer para poder ajudar nessa comunicação. Hoje em dia nós temos total participação das entidades educacionais, do Conselho Tutelar, que não conseguia entrar dentro dessas regiões. Então hoje nós já temos um cadastro de todas essas famílias, nós temos acesso a boletim escolar dessas crianças para que eles tenham o benefício da cesta dentro da comunidade, dentro do projeto. Nós damos um incentivo, tanto à família para que o aluno esteja lá matriculado e frequentando, né? Aprendendo de fato, e tanto da unidade, dessas unidades, dessas instituições para ter acesso direto a essas famílias. Isso facilita tanto o aprendizado da criança, como o desenvolvimento da instituição, da família e o entrosamento entre ambos e entre nós, os moradores da comunidade, né? Vocês têm algum convênio com o estado, município? Mas como que funciona as Desculpa. doações? Como funciona para vocês sobreviverem, para manter tudo isso daí? Nós não somos um movimento político, né? E quando você não é do movimento político que defende uma bandeira, que defende uma causa, né? Então, o projeto não é. Eu digo que eu tenho minha defesa, mas o projeto não é. Então, quando o teu projeto, quando o projeto que vocês ali criaram, que vocês acreditam, não tem uma defesa partidária de fulano ou de ciclano, todas as portas são fechadas. Infelizmente, essa é a realidade no Eclu. Eu acredito que eu não seja o primeiro que esteja dizendo isso, né? Sim, sim. Então, eu consegui, em todos esses anos aí, todas as ações, existem alguns projetos sociais, coletivos sociais, também do terceiro setor, e tem, não sei se eu posso citar nomes de alguns, né? Pode, Eu claro. tenho uma instituição, chama-se Base Colaborativa, que foi o berço da onde eu aprendi muito. É um projeto criado pelo seu idealizador, Rafa Maretti, e de lá ele me deu diversas aulas, fui capacitado através dessa base colaborativa. Lá dentro também tem um movimento que chama-se Projeto Rizoma, hoje Instituto Rizoma, que também atua lá dentro. O que a gente tem feito é unir coletivos, mais uma vez é coletivos. Então um coletivo vai dali dos Jardins, que vai lá dentro do Capão Redondo, conhece um projeto social do qual ele viu que
que realmente bate com os ideais que eles também acreditam, investe nesse projeto. E investir como? Investir com parceria de voluntários, com parceria de formação profissional, de liderança. Sobre a questão de convênio, não tenho nenhum convênio, talvez eu consiga, né? Acho que nós estamos aí, começamos agora a criar voos, né? São 7 anos, 6 anos, e agora nesse 7º ano é que realmente, de fato, nós estamos mexendo com documentação, que é outra coisa que também o Estado não te dá um suporte, né? Existem muitas barreiras para que você consiga oficializar uma instituição, existem gastos, mas enfim, não tenho convênio, mas acredito que nós vamos conseguir ter, mas a parceria de coletivos, mais uma vez, é nós por nós, pessoas com pessoas se juntando para transformar a realidade dentro dessas cidades urbanas. Muito bem. Você acredita que o jovem de periferia possa ter um futuro melhor? Ou melhor, qual que é a perspectiva de um jovem hoje naquela região? Então não há o que eu vejo hoje no jovem é falta de expectativa. Não existe expectativa dentro da periferia, né? A periferia é esquecida. O jovem de lá de dentro é um trabalho braçal que vai ser usado daqui a 10, 15 anos, como braço, né? Não vai ocupar cargos, não vai ocupar centros, né? Cargos importantes dentro de gestão, gestor de transporte, gestor de... Não, o Estado não quer que esses jovens ocupem esses espaços. E cabe a nós incentivá-los a buscar esse conhecimento e ir para cima, né? Jobson, tudo isso que você está me falando é bonito. Um monte de gente fala isso, vem aqui e fala pra mim. Mas por que ajudar os outros? O que você está ganhando com isso? Sempre pergunto isso para todo mundo que vem aqui também. Pra que ajudar as pessoas? Falei, meu nome é Jobson Gomes, sou filho de Dona Raimunda Gomes Pinto, do senhor Antônio Bispo dos Santos. Sou filho de um casal com 10 filhos, né? Sou lá do sul da Bahia, inclusive foi inundado agora, a cidade de Ubatã, uma cidade muito pobre. Não vou dizer que eu passei fome, não passei fome, mas passei muita privação de vontades. Eu passei não vai dar. Quando as pessoas me perguntam o que me motiva, acho que é uma das primeiras perguntas quando eu vou diante de alguma reunião, enfim, me apresentar, por não ter CNPJ, então eu vou no boca a boca. E eu preciso falar e mostrar com verdade aquilo que eu sinto. Enfim, como eu estava falando, sou o mais velho dos 8 filhos do meu pai e da minha mãe. E muitas das vezes eu entrava dentro de... Nós ia fazer algumas compras, algumas coisas, né? E quando eu chegava naquela parte do setor de Danones, né? Eu tive essa crueldade desse impacto social muito cedo. Ela não podia comprar. Eu entendia que ela não poderia comprar, mas durante toda a minha juventude, a minha meninice, a gente ganhava ou comia alguma coisa desse tipo, biscoito recheado, Danone, Yakult. Eu vim comer quando eu estava já velho mesmo e quando as pessoas doavam, né? A minha mãe, ela tinha que escolher ou comprar mistura, comprar arroz, feijão, ou comprar essas besteiras que naquele momento não era importante. Mas como toda criança, eu também tinha vontades, né? Então toda vez que eu entrego uma cesta básica, que a gente vai lá, arrecada alimentos e monta aquela cesta, eu me preocupo no chocolate, no achocolatado, me preocupo com Danone, me preocupo com biscoito, porque toda vez que aquela criança, que eu vou entregar, que eu vejo aquela criança, que o olho dele brilha para mim, eu me vejo naquela criança. E assim como eu passei por necessidade de muitas das vezes ir dormir, tomar água com açúcar, para poder ir dormir, minha mãe dizer, bebe meu filho que vai passar, e eu ter que dormir, eu não quero que mais crianças passem por isso. Eu sei a dor que eu senti naquele momento, e eu achei que seria uma coisa comum, mas eu trouxe isso para minha juventude. Quando eu entrei para a comunidade da Portelinha, ou quando eu comecei a ajudar as pessoas, como também já fui muito ajudado, não é porque eu sou o bonzinho. É uma dívida minha com a sociedade. É uma dívida minha com aquelas pessoas que me ajudaram. E eu tenho certeza que eles fizeram aquilo para que eu também pudesse um dia fazer. E já que de repente eu consegui comover pessoas, chamar a atenção de pessoas para abraçar essa causa, por que não fazer em grande quantidade, né? Então, não sou bonzinho. Não sou bonzinho, não sou. É uma dívida minha comigo mesmo, né? Você não tem noção da dor que é de um pai. A minha mãe, ela trabalhava no Teatro Municipal de São Paulo como encarregada de limpeza. E ela saía de lá do extremo sul. Ela deixava o dinheiro da condução dela
Eu não sabia, eu vim saber disso depois. Ela deixava o dinheiro da condução dela pra gente poder tomar café e vir a pé. Ia a pé do Capão Redondo até o Teatro Municipal, ali depois da Praça da Sé. E aí foi um belo dia, ela contando com a amiga dela, e naquela época não davam carona, né? Era aquelas linhas aquelas linhas direto, que vinha do centro até o bairro mais distante. Então durante anos ela fez isso, para que não faltasse a comida pra gente. Muitas das vezes nós estava lá em casa e do nada batia a palma no portão, era alguém com a cesta básica. Nós não tinha mais nada em casa, cara. Nós tínhamos um copo de arroz desse descartável. Nessa época meus irmãos, filhos do outro casamento, já tinham vindo para 14 filhos, né? Então eu faço porque eu vivi a pobreza, eu vivi a deficiência, a dificuldade de ter alimento em casa, de brigar por alimento, de procurar após uma feira ficar catando ali debaixo das mesas alimento para poder comer. Então eu faço por isso, eu vivo essa causa, né? Então eu parei 8 anos, não porque eu acho bonito, porque eu quero me aparecer, mas porque eu acho que necessita que pessoas façam isso. Existe fome, de fato, existe fome, né? Existem pessoas realmente que morrem aos poucos por falta de comida, por falta de acesso à alimentação. Não é algo bonitinho, não é algo de modinha. Existem pessoas que passam fome no nosso país e a fome também mata. A fome vai te matando aos poucos, vai matando a tua identidade, vai te enterrando e você vai ficando cada vez mais invisível. Porque você mesmo não consegue ver a capacidade de sair daquele buraco. Você comendo como pobre, você ainda é invisível. Sem comida em casa você é mais ainda. Porque você mesmo não se enxerga, né? Então é isso. Esse é o motivo e a razão. Eu passei a fome. Eu sei o que é isso. Eu sei o que é dormir com a barriga roncando. Robson, você acha que o Brasil ainda tem jeito? Meu Deus, eu ia falar um palavrão, mas não posso. Pode né? falar aqui, nós somos Puta que democraticamente pariu. abertos. Pode se Não, expressar. mas não posso falar palavrão que sou um cristão, pô. É. Mas enfim, que merda, mano. Cara, pode até ter. Pode ter, sim. Eu acredito que vai anos nisso daí. Não vai ser rápido. Mas teria que derrubar tudo aquilo ali que tá lá. Enquanto tiver a mesma corja, eu te digo que eu tenho uma defesa, mas enquanto tiver... Eu acredito ainda chego a acreditar numa direção, numa linha de raciocínio. Mas pra mudar o Brasil tem que tirar todos. Tem que modificar, cara. Tem que de fato ou refazer uma nova Constituição, né? Nossa Constituição, eu acredito que já está falida já, não é respeitada. Então, eu vivo dentro do Estado sem sentir o Estado. Então, se eu vivo dentro do Estado de direito, mas não sinto a atuação do Estado, então não existe Estado, né? Então eu acredito que possa mudar sim, mas teria que tirar um por um que está lá no poder e nomear novos gestores, novos defensores, novos representantes, novos governadores, o que é quase impossível, né? Eu não sei se for possível daqui a muito tempo. Talvez haja um horizonte aí de mudança realmente, né? Onde o Estado realmente trabalha em prol do seu povo, não em seus próprios interesses. Que eu falo assim, olha, eu sou um menino da periferia, que do nada um belo dia eu me acordei sem ter onde morar. Entrei dentro da ocupação. Eu tô lá tentando chamar a atenção do poder público há quase 7 anos, né? Mas chamar a atenção, mas... Ah, você faz baderna, você faz passeata, você faz... Não, eu atuo. Eu educo, eu converso, eu resgato, né? Nós temos algumas parcerias com casas de recuperação. Então eu vou lá, eu converso com a família, eu vejo se o cara, se o moleque, se ele quer uma internação. Então esse é o nosso papel. Mas é um papel que deveria ser ali do tal Estado, né? Mas eu não vejo, cara, eu não consigo, né? Chega a doer às vezes, quando você vê tanto descaso assim, sabe? Chega a doer.
Porque você está falando de alguém que não tem conhecimento de seus direitos. E de alguém que não tem conhecimento de seus direitos e que tampouco também quer saber porque desacredita que vai ser ouvido. Eu contra tudo e contra todos eu quero ser ouvido. Eu não me permito ser amordaçado, né? Eu não me permito ficar lá esquecido dentro ali do Capão Redondo. Não, eu quero ser ouvido, eu quero falar. Eu tô aqui para representar, mas não acredito que esse Brasil mude agora. Não vai mudar. Muito bem, belas palavras. Eu gosto desse idealismo romântico. Romântico, né? Eu gosto dessa coisa de elaborar, de lutar pelos direitos. Se tivessem mais pessoas fazendo isso, não tem. Seria muito melhor. E quem quiser ajudar a sua instituição, como é que faz? A ONG Unidos da Portela, nós não tem ainda um CNPJ, mas nós temos os contatos pelo Instagram, o direct, nós temos o Facebook, nós temos o WhatsApp e nós temos o Pix lá que nós usamos da nossa diretora. Não trouxe, meu Deus. Mas enfim, e tem um contato direto pelo direct, @ONG Unidos da Portela, né, pelo Instagram. Eu tenho a minha página pessoal também, eu tenho a página que nós temos em torno de 1000 seguidores no Facebook, ONG Unidos da Portela, Jobson Gomes. E é isso, quem puder nos ajudar a dar continuidade nesse sonho, né? Eu deixei realmente de fato a minha vida para poder viver isso e eu aposto, eu acredito nisso. E eu sei que quando eu comecei sozinho, né? Hoje, além desses 42 voluntários que nós temos no total aí de envolvidos nesse projeto, nós temos dezenas de projetos sociais, coletivos, ONGs, instituições e empresas que têm nos ajudado. Então eu acredito que o sonho desse moleque louco do Capão tá conseguindo contagiar e passar essa mensagem, né? Precisamos nos unir, né? Não podemos depender do Estado. O Estado não vai nos dar atenção. O Estado não vai nos ajudar a reconstruir essa sociedade. Nós vamos continuar escravizados se nós não articularmos, não nos unirmos, cada um do seu jeito, na sua área, na sua atuação. Mas eu acredito que há uma transformação. Mas essa transformação vem, de fato, juntamente com os coletivos sociais. Existe algo nos coletivos que é a discussão, que é a fala, que é a troca. E o Estado não nos permite isso, né? Eles decidem por si só, na visão deles. O coletivo, ele visa o bem comum. E eu defendo o coletivo, eu defendo as instituições, porque elas de fato têm amparado de uma forma mais preciosa e mais necessária essas quebradas. Olha, o tempo passou rápido. Voou o tempo. Voou mesmo. Gostei muito de escutar a sua visão. Obrigado. Gostei muito de aprender um pouquinho mais sobre a comunidade do Capão, que é enorme. Enorme. E quando a gente pensa em Capão, a gente só pensa em a primeira coisa que vem na cabeça é o Racionais, né? Racionais Capão, MCs, Racionais. Depois Mano Brown, lembra da Represa. Represa Guarapiranga. E por aí vai indo, né? Mas muito obrigado. Eu Levo o nosso abraço fraterno a todos os membros lá da ONG. Eu que agradeço em nome da comunidade da Portelinha, em nome do Capão Redondo, né, em nome do projeto social ONG Unidos da Portela, essa oportunidade de ser ouvido, né? Que é um trabalho também muito bonito que vocês fazem aqui, que é dar voz a pessoas como eu, pessoas que até então invisíveis, mas que podem aqui falar tanto das melhorias, das benfeitorias que podemos fazer, como também das deficiências que ainda temos dentro de nossas quebradas. Obrigado e gratidão, pô. Valeu. Obrigado.